Teve jogo sonolento, teve vaia no intervalo, mas o Flamengo venceu. Por que não? Venceu bem o Cusco por 3-0 no Maracanã, garantindo a primeira colocação no Grupo A e a muito provável primeira colocação também no ranking geral da fase de grupos da Libertadores. Vamos começar o papo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Flamullet. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e comenta aí também a sua opinião. O que você achou do jogo de ontem? Você acha que o Leonardo Jardim acertou ou errou na escalação em colocar um time ali praticamente todo reserva para começar o jogo? Compartilha aí comigo. E claro, antes da gente começar, e aí, já pegou o seu cafezinho fresquinho para a gente começar o dia antes do batente? Daqui a pouco é hora de trabalhar. Vamos nessa aí. Vai lá se inscrever e dar um like no canal que a gente já vai começar, beleza? Galera, 3-0 ontem. Quem diria, né? Eu apostei todas as minhas fichas que ia ser um jogo de 1-0, que o Flamengo ia ficar no ritmo de treino ali praticamente o jogo inteiro. Quando saiu a escalação, né? Claro. Se o Flamengo tivesse começado com o time titular, poderia ter feito um caminho inverso ali de já fazer 2, 3 gols no primeiro tempo e depois sim diminuir o ritmo. Eu acho que o Leonardo Jardim correu um risco ao iniciar o jogo com um time praticamente todo alternativo. As vaias no intervalo falam por si só, né? Trouxe para si uma pressão desnecessária. O Flamengo tinha acabado de perder, né, para o Palmeiras 3-0 no Maracanã. Ontem era urgente uma resposta a esse jogo com um placar elástico bailarino. E claro, o Flamengo conseguiu 3-0 no Cusco, mas foi ali já bem no finalzinho. Poderia não ter acontecido, poderia ter ficado apenas em 1-0, por exemplo. Eu acho que o Flamengo correu esse risco. Ontem era jogo para dar uma resposta, sabe? Não só para a torcida que está chateada pela derrota com o Palmeiras, mas para o próprio ânimo dos jogadores, para a confiança dos jogadores, teria sido importante. Na coletiva, o Leonardo Jardim colocou na conta da gestão de minutos. Como o Flamengo vai ter muitos jogadores convocados que não vão para o jogo contra o Coritiba, ele já colocou alguns jogadores de início para eles terem minutos para jogarem contra o Coritiba. Então, tudo indica que contra o Coritiba nós teremos De La Cruz, Saul, Ayrton Lucas, né? Emerson Royal, porque Varela vai estar convocado também, enfim. A gente vai ter um time bem alternativo ali contra o Curitiba. Não quero falar ainda sobre esse jogo hoje, mas fica ali um sinal de alerta. O jogo de ontem deu um sinal de alerta para o jogo do Curitiba que esse elenco que foi a campo talvez vá ter muita dificuldade para enfrentar o Curitiba, que é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? A tabela da Libertadores ficou assim, né? Flamengo líder do Grupo A com 16 pontos e 12 gols de saldo, né? Por isso que eu falei na introdução que muito dificilmente alguém vai ultrapassar o Flamengo na liderança geral. O Flamengo está com 12 de saldo, enquanto nos outros grupos, quem ainda tem a possibilidade de ultrapassar seria o Rosário Central, que precisaria vencer a sua partida contra o Independente Del Valle fora de casa e fazer pelo menos 4 gols para passar, iria para saldo 13, eles têm 9 de saldo. Então o Rosário teria que fazer esse grande feito, vencer o Del Valle fora por 4 gols de diferença, ou o Rivadavia vencer o Bolívar lá na altitude. O Rivadavia tem 7 de saldo, teria que fazer 5 ou 6-0. Então, assim, vai ser muito difícil que alguém tome esse posto do Flamengo de primeiro lugar do ranking geral da fase de grupos, que garante ao Flamengo, durante o mata-mata, disputar a segunda partida como mandante, tá? Para alguns esse é um fator importante, tem gente que nem liga tanto. O Flamengo já foi campeão tendo a melhor campanha em 2022 e já foi campeão em 2025 com uma campanha de fase de grupos muito ruim, né? Não classificando nem em primeiro. Então, não vai determinar o campeão, mas em muitos casos pode ser um conforto e psicologicamente para alguns jogadores, treinador, é melhor jogar em casa. E esse é o cenário do grupo, né? A partida de ontem, pessoal, acho que assim, o primeiro tempo reflete muito a expectativa que a gente falou aqui na live de pré-jogo quando viu a escalação, que realmente o time ia ter dificuldades, eu até brinquei, né? Eu tinha colocado o palpite de 2-0, saiu a escalação, eu baixei para 1-0.
Antes do jogo, eu já estava tão chateado com a escalação que eu tinha falado que eu mudei o palpite de novo de 1-0 para 6-0. Então a minha expectativa com aquele time em campo era realmente 6-0, um gol de canela do Vitão ali num rebote de escanteio. Porque o gol de escanteio mesmo, da bola parada do escanteio, cara, pelo visto não vai sair mais esse ano. Os escanteios não estão indo nem se transformando em chance de finalização. Os jogadores do Flamengo não estão conseguindo cabecear as bolas das cobranças de escanteio. Assim, a bola parada do Flamengo hoje é inexistente. Fica aí já o primeiro ponto também para falar, né? Quando a gente está falando de temporada, assim, cara, quantos jogos em 2025 vocês vão se lembrar que o Flamengo venceu ali com um golzinho de bola parada, cara? Faz muita diferença no longo prazo. Beleza? Mas assim, ontem, cara, o jogo acabou se revelando ali realmente dois cenários muito diferentes. O jogo que aconteceu até começarem substituições e o jogo depois das substituições, né? O Bruno Henrique, deixando de ser exigido como um centroavante, jogando mais aberto, muda completamente, ele fica mais confortável, ele não fica achatado no meio da defesa adversária. E foi outro jogo, foi outro jogador também. O Bruno Henrique que acaba marcando ali 2 gols e ficando bastante marcado na partida cara, primeiro é uma lenda, né, do clube de regatas do Flamengo, ídolo, e às vezes parece que a mística ajuda, né, eleva o jogador a um outro nível no momento em que o time precisa. O Bruno Henrique estava lá, fez mais 2 gols pelo Flamengo na Libertadores, um jogador histórico, assim, tem que ser celebrado, tem que ser lembrado, homenageado. Belíssima partida do Bruno Henrique, tá? Então, assim, o terceiro gol já é o gol do Paquetá ali também, já num bate-rebate. O time do Cusco bem entregue em campo já, né? O time bem entregue em campo. Então, a história do jogo, cara, pra gente resumir mesmo, é assim: o time que entra em campo preocupa para sábado, e aí ao longo da semana a gente continua falando disso. O time que entra em campo ali ajuda muito, muda a cara do jogo, né? Quando entra ali no Bruno Henrique, Paquetá, muda muito a cara do jogo, eleva a qualidade do time. E o Bruno Henrique não jogando de centroavante. O Pedro deve ir para o jogo do Curitiba, é o único jogador que eu acho que ali dos poupados, né, realmente não está na lista de convocados, pelo menos por enquanto, porque pode ser que haja algum corte, né, e o Pedro seja chamado, nunca se sabe, tomara que não. E é basicamente isso. O que a gente também vê do jogo de ontem, pessoal? Vamos botar aí 3 pontinhos para a gente falar sobre o jogo de ontem. O time continua com muita dificuldade de converter as chances criadas em gols, né? A gente viu diversas, até o Pedro, que é quem mais converte gols, eu não vou cornetar ele aqui hoje, mas até o Pedro, que tem créditos, né, pode perder gols porque ele acerta muito a bola no gol, perdeu um gol impressionante ontem. Royal perdeu o gol, vários jogadores perderam gols ali em chances que eram claras, né? No primeiro tempo, o Everton Araújo acerta um belíssimo chute, mas que acerta o travessão. Ali não é uma grande chance, mas assim, dá aquele gosto de tipo, caraca, a bola não tá entrando, né? Tipo, tá difícil do time converter. E dá para ver que isso se repete tanto contra adversários mais tradicionais, como contra adversários de menor expressão, contra times muito mais fechados e times que nem estão tão fechados. Eu entendo que o Cusco sabia da sua condição no jogo de ontem, mas eu não achei eles assim, cara, um ferrolho, uma retranca tão braba. O Flamengo tinha os espaços, mesmo no primeiro tempo, mas é porque faltou aquele algo a mais mesmo. Segunda etapa, segundo ponto, realmente mostra como o time pode mudar de patamar com os jogadores que tem, né? Você ter ali como opção Pedro, Lino, né? O Paquetá realmente ajuda muito. O Lino ajudou muito a dar velocidade na transição, né? O time acabou ficando mais vertical com o Lino, com o Bruno Henrique podendo ser flechas ali no ataque, né? Então isso muda bastante. E o Cusco recuou ainda mais. Quando o Cusco viu entrando em campo ali, Paquetá, Samuel Lino, Pedro, aí realmente eles, cara, além de terem sentido, eu acho, fisicamente, porque correram muito atrás da bola o jogo todo, aí eu acho que foi a hora que eles tentaram fechar ali para evitar realmente serem goleados assim por 5-6. E aí não teve jeito. Uma hora o Flamengo foi aumentando essa pressão, esse volume de jogo, as chances foram sendo criadas e aí eventualmente não tem como você ser punido, né? Tipo, mesmo o Flamengo passando por essa fase,
onde desperdiça muitas chances, tem jogadores de muita qualidade, e se começar a criar muito volume, uma hora vai acabar fazendo gol. Paquetá fazendo aquele gol de pênalti, né? Dá moral para ele que vai se juntar à seleção que está convocada, então talvez a decisão tenha até sido por isso, porque eu não sei se ele já tomou o lugar como batedor oficial, que normalmente seria do Pedro. Então pode ter sido uma decisão ali na hora em campo, jogo 2-0, o jogador precisando de uma moral, né? Tá meio contestado pela convocação. Enfim. E, gente, próximos passos, né? Pra gente ir pra fase final do vídeo aqui. Sexta-feira tem sorteio e a gente ainda vai ver ao longo do dia de hoje, acho que até na quinta-feira tem jogo. Tenho quase certeza que até na quinta-feira tem jogo. A gente ainda vai ver quem são os possíveis segundo colocados de grupo, né? No grupo do Flamengo é o Estudiantes, mas o Flamengo não pega o Estudiantes nas oitavas de cara. Outros grupos que já estão definidos. Grupo B, uma possibilidade é o Tolima. Eu acho que só. Grupo A e B jogaram ontem. Hoje, então, devem jogar grupo C e D, né, que é Rivadavia, Bolívar, Fluminense, que ainda tem chances. No grupo C, Católica, Cruzeiro, Boca Juniors são times que ainda podem ficar em primeiro ou segundo. Corinthians já está classificado em primeiro, mas no segundo colocado ainda pode ser Platense ou Santa Fé. No grupo do Palmeiras, o Palmeiras ainda pode terminar em primeiro, mas ainda tem vaga ali para Cerro Porteño, que hoje é o líder, e o Sporting Cristal, que hoje é o terceiro, para se classificar. LDU, Mirassol, Lanús. O Lanús ainda pode se classificar. Não, desculpa. Esse grupo aqui já acabou. Passou LDU em primeiro, Mirassol em segundo. Então, o Mirassol é uma possibilidade do Flamengo enfrentar. Pô, eu gostaria, hein? Eu gostaria. Time sem tradição na Libertadores, Flamengo ganhar um pouquinho mais de gás aí e avançar, cara. Eu assinaria um confronto com o Mirassol. O Mirassol tá de parabéns pela campanha na Libertadores, mas eu assinaria um confronto contra o Mirassol. E ainda está aberto também o grupo H, que é o grupo do Rosário Central, que ainda pode ser líder geral se aplicar uma goleada no Del Valle, que é o segundo colocado. O Del Valle já é o segundo colocado aqui, né? A não ser que o Del Valle vença muito bem o Rosário hoje e ultrapasse o Rosário no saldo. Mas provavelmente vai ficar Rosário Central líder e Del Valle em segundo, aí me pega, porque o Flamengo tivesse que apostar já agora, mesmo com todos os outros grupos em aberto. Se o Del Valle terminar em segundo colocado, o Flamengo vai enfrentar o Del Valle. É lei, o Flamengo tem que enfrentar o Del Valle toda a Libertadores. É lei. Vai acontecer esse jogo, galera. Mas é isso. Pessoal, no vídeo de amanhã, a gente fala um pouco mais sobre a programação do Flamengo para a semana, né? A fase de grupos está encerrada, o Flamengo termina muito bem na Libertadores, né? Faz uma campanha que a gente tem que parabenizar, está invicto na Libertadores, né? Tem que parabenizar. No Brasileirão, a gente segue ali 7 pontos atrás do Flamengo e vai precisar vencer, mas isso é papo para os próximos dias. E, cara, para uma primeira metade da temporada aí que já vai se encerrando, aconteceu bastante coisa, né? Teve técnico demitido, tem um trabalho ainda em implementação, eliminação da Copa do Brasil. A gente vai ter bastante coisa para conversar ao longo dos próximos dias. Deixa um comentário aí, o que você acha que está pegando aí na temporada do Flamengo? O que a gente pode falar nos próximos dias de reforços, barca, jogadores que precisam ir embora, situação financeira do Flamengo? Deixa um comentário aí com uma sugestão também dos assuntos para a gente ir falando. E a gente volta no próximo vídeo. Bora lá, bora trabalhar que tá quase na hora. Vou dar meu último gole no meu café que já tá quase esfriando, né? Daqui a pouco tem batente. Tenha um excelente dia de trabalho. O Flamengo venceu. Vamos hoje ter um dia mais leve, mais tranquilo. Aproveitar o dia hoje para desfrutar dessa vitória, né? E dessa classificação em primeiro, invicto na Libertadores. Amanhã a gente pensa nos problemas do time, quem precisa ir embora, quem precisa chegar, como que vai ser o clima para o jogo de sábado. Amanhã a gente pensa nisso e a gente volta no vídeo. Espero você no próximo vídeo, pessoal. Saudações rubro-negras, um abraço, tenha um excelente dia aí.